Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Sou o professor Carlos Sena, da disciplina de Educação Física, aqui da plataforma Gonçalves Dias. Vamos lá para mais um vídeo do nosso cursinho preparatório PAS, UEMA e Enem. Lembrando que este é um projeto do Governo do Estado do Maranhão, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, tá bom? Então, todos esses vídeos, você pode acessar aí o link que está abaixo, tem um material lá de suporte para vocês estarem se capacitando cada vez mais, beleza? Então vamos lá para a resolução da nossa questão, comentar alguns aspectos importantes para vocês aprenderem e facilitar na tomada de decisão, tá? Quando vocês estiverem no seu momento de prova, em relação ao esporte, beleza? Então vamos lá para a nossa questão. No esporte participação, ou esporte popular, a manifestação ocorre no princípio do prazer lúdico, que tem como finalidade o bem-estar social dos seus praticantes. Está associado intimamente com o lazer e o tempo livre, e ocorre em espaços não comprometidos com o tempo e fora das obrigações da vida diária. Então veja que ele inicia falando, tá, sobre o esporte e participação. Isso faz parte das dimensões sociais do esporte. Então ele falou de uma, vai seguir falando de outra e no final a gente complementa com as outras duas para a gente aprender sobre essas dimensões do esporte, tá bom? Tem como propósito a descontração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e o relacionamento com pessoas. Pode-se afirmar que o esporte participação, por ser a dimensão social do esporte mais interrelacionada com os caminhos democráticos, equilibra o quadro de desigualdades de oportunidades esportivas encontrado na dimensão esporte performance. Aqui ele já está falando de uma outra dimensão, o esporte de rendimento, beleza? Enquanto o esporte performance só permite sucesso aos talentos ou aqueles que tiverem condições, o esporte participação, ele favorece o prazer a todos que dele desejarem tomar parte. Então vamos lá, ele está falando das dimensões sociais do esporte. Nós temos 4, eles falaram de 2. As outras 2, a gente inicia falando da dimensão educacional, que é o esporte educacional, aquilo que é praticado em instituições ou dentro da escola, tá bom? Que busca fazer a inserção social do indivíduo, a interação com outros colegas, busca também a melhoria da sua saúde, mas também uma melhoria mental e social para aquele indivíduo que está participando daquela modalidade. Uma outra dimensão que foi citada aqui é o esporte de rendimento, que é o esporte performance, no qual ele citou, onde já vai ter uma profissionalização, já vai ter uma busca por resultado, já vai ter uma vida um pouco mais regrada, né? Já é um ser humano atleta que vai dedicar horas e dias de treinamento para capacitar determinado fundamento, para melhorar determinado aspecto da sua motricidade, para alcançar um objetivo em determinada prova ou em determinada competição. Uma outra dimensão, tá, é do esporte de formação. Esse já vai ser parecido com o educacional, é mais direcionado para as crianças, porém, ele tem como objetivo formar futuramente um atleta. Então, essa dimensão social do esporte de formação é o qual busca capacitar indivíduos para futuramente entrar em uma determinada modalidade esportiva. E o último que a gente vai estar comentando é o do texto, que é o de esporte de participação. Ele já falou bastante em termos conceituais. E o que seria esse esporte de participação? É aquele indivíduo que quer ir na rua, joga a sua pelada com os colegas, tá? Que vai brincar na praça, vai brincar de basquete, vai na quadra jogar um vôlei com os amigos, onde ele está ali apenas para a prática de um lazer,
não tem um objetivo de vencer, de sair dali com uma medalha, com uma vitória. Não, ele apenas quer fazer uma prática de atividade física, interagir socialmente com outras pessoas, utilizar o tempo livre para fazer algo que seja benéfico para a sua saúde. Então este é o esporte na dimensão social, participação, beleza? Esses são as 4 dimensões do esporte. E aqui na nossa questão estão falando sobre 2, o esporte de participação, comparando ele com o esporte de rendimento ou o esporte performance, beleza? Então vamos lá ver o comando da questão para a gente chegar na nossa alternativa correta. O sentido de esporte e participação construído no texto está fundamentalmente presente, vamos lá, letra A, nos Jogos Olímpicos, uma vez que reúne diversos países na disputa de diferentes modalidades esportivas. Então veja, se é esporte e participação, ele não vai ter uma federação que vai regimentar, ele não vai ter o objetivo de alcançar medalhas, de alcançar vitórias, de alcançar títulos. Então a gente já vê que a resposta da letra A ela não está correta. Letra B, nas competições de esportes individuais, então a gente também já tira logo, porque competições ela não faz parte dessa dimensão de esporte e participação. Então a gente já tira essa questão. Letra C, nos campeonatos oficiais de futebol, regionais e nacionais, por se tratar de uma modalidade esportiva muito popular no país. Então, competição, campeonato, título, então são nomenclaturas que não fazem parte desse esporte participação. Como a gente falou, é para o indivíduo se divertir, interagir, vivenciar aquela modalidade sem essa preocupação com resultados. Letra D. Nas competições promovidas pela federação e confederações cujo objetivo é a formação e a descoberta de talentos. Também não. Essa questão está mais relacionada com o esporte na sua dimensão formação, tá? Vai ter a produção de futuros praticantes daquela modalidade. Letra E. Nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento dos cidadãos. Então, a resposta correta, letra E. Então, o esporte, participação, ele tem isso. As modalidades esportivas elas podem ser adaptadas para que todos os indivíduos eles participem, tá? E tem como objetivo o engajamento destes dentro daquele grupo, dentro daquela sociedade, que eles se sintam inseridos e tenham vontade de praticá-la com bastante frequência, buscando melhorar seu bem-estar social, mental, tá? Assim como toda a sua saúde num contexto geral, beleza? Então, a resposta correta, letra E. Tá bom? Vamos lá para mais uma questão. Enem 2021. A história do futebol brasileiro ela contém, ao longo de um século, registros de episódios racistas. Eis o paradoxo. Se de um lado, a atividade futebolística era depreciada aos olhos da boa sociedade, como profissão destinada aos pobres, negros e marginais, de outro, achava-se investida do poder de representar e projetar a nação em escala mundial. A Copa do Mundo no Brasil, em 1950, viria a se construir, nesse sentido, em uma rara oportunidade. Então veja, o texto ele diz que a atividade futebolística ela era depreciada e era considerada uma profissão destinada aos pobres, negros e marginais. Então, dentro da história do futebol, isso aqui ocorreu depois de vários e vários anos, né, de preconceito. Porque lá no primórdio, se a gente for estudar o início do futebol, como ele chegou até o Brasil, quem trouxe ele foi um estudante, né, que morava na Inglaterra, estudava lá, e depois que terminou sua formação, ele veio para o Brasil. Então, só por esse fato, a gente chega à conclusão de que a família desse estudante ele tinha um alto poder aquisitivo. Então, esse estudante, ao trazer para o Brasil essa modalidade, ele não ia jogar com a classe menos favorecida, a qual não fazia parte do contexto social dele. Então, logicamente, que a gente pensa que esse indivíduo ia jogar com os colegas dele de mesmo nível social, e era isso que acontecia. O futebol ele era praticado dentro de clubes,
tá? E principalmente por pessoas de alta classe social. Então o futebol ele não era praticado no seu início pela classe menos favorecida. Tanto é que as competições, quando tiveram o primeiro jogo, as primeiras competições, negro nem pensava em entrar dentro das equipes. Posteriormente isso foi mudando. Posteriormente tiveram equipes que tomaram coragem e inseriram o negro dentro da modalidade, como o Bangu, a Ponte Preta, Fluminense, Vasco da Gama, entre outros que venceram o preconceito e inseriram os atletas negros em suas equipes. E esses atletas negros vieram da classe a classe menos favorecida financeiramente, tá? Que vivia à margem da sociedade. E esse público, se a gente analisar, que foi permitida a sua entrada dentro do futebol, que são os negros, os mais pobres, eles vieram engrandecer e abrilhantar esse esporte com o seu talento. Então, começaram a ter vários negros, a ter várias pessoas de classe baixa participando e fazendo sucesso nessa carreira. Então, depois disso, que venceu toda essa barreira de preconceito, que começou a ter a inserção dos negros no futebol, dos pobres no futebol, eles começaram a vencer na vida através desse esporte, passando para a sociedade, passando para as outras crianças e adolescentes, tá? Essa visão de que a profissão ela era destinada aos pobres, negros, marginais, porque era a forma que eles tinham de vencer. Mas isso só ocorreu depois de vários e vários anos de luta contra o preconceito, tá bom? Para que vocês entendam essa narrativa. Agora, essa aqui já está mais correta, de que os governos usavam como forma de projetar o país para o mundo. Então, essa Copa, que foi realizada em 1950 no Brasil, ela teve essa ideia de projetar o Brasil para o mundo. Então, para a gente entender esse aspecto social aqui dessa primeira parte do texto. Contudo, na decisão contra o Uruguai, sobreveio o inesperado revés. As crônicas esportivas elegiam o goleiro Barbosa e o defensor Bigode como bodes expiatórios, descarregando nas costas dos jogadores os prejuízos da derrota. Então, nessa Copa de 1950, o Brasil foi derrotado na final pelo Uruguai com uma falha, né, do goleiro. E aí o texto está falando disso, de que esses dois atletas eles foram condenados como culpados pelaquela derrota. Uma chibata moral, eis a sentença proferida no Tribunal dos Brancos. Aí o texto já vai para 1970, então essas coisas vocês têm que estar sempre anotando e observando essas transições para chegar na sua resposta correta e não perder o sentido das alternativas. Nos anos 1970, por não atender às expectativas normativas suscitadas pelo estereótipo de bom negro, Paulo César de Lima ele foi classificado como um jogador problema. Por que ele era um jogador problema? Porque ele não atendia às expectativas, tá? Ele não tinha o estereótipo de bom negro. E de acordo com o que está sendo dito anteriormente, lá na Copa de 1950, o que seria esse bom negro? O cara que aceita as críticas, que ele foi crucificado e condenado e ficou calado. Esse aqui já não ficou calado. Então, vejam a importância de vocês estarem fazendo essa interpretação corretamente. Então, Paulo César, por não ficar calado às críticas que ele recebia, ele era chamado de jogador problema, beleza? Ele esboçava a revolta da chibata no futebol brasileiro, enquanto Barbosa e Bigode, sem alternativa, suportaram um lixamento moral na derrota de 1950. Bom? Paulo César contra-atacava os que pretendiam condená-lo pelo insucesso da Copa de 74. O jogador assumia as cores e as causas defendidas pela esquadra dos pretos em todas as esferas da vida social. Então, o que ele dizia? Sinto na pele esse racismo subjacente, revelou a imprensa francesa. Isto é, ninguém ousa pronunciar a palavra racismo, mas posso garantir que ele existe mesmo na seleção brasileira. Então, são falas dele. Sua ousadia
Vamos lá para o comando da questão. Ó. Sua ousadia consistiu em pronunciar a palavra interdita no espaço simbólico do discurso oficial para reafirmar o mito da democracia racial, beleza? Então o texto atribuiu o enfraquecimento do mito da democracia racial no futebol. Então letra A, responsabilização de jogadores negros pela derrota na final de 50. Então o texto atribui enfraquecimento do mito à democracia racial no futebol. Então vejam que essa parte ela está lá nos primeiros parágrafos. E o comando ele está mais relacionado à fala do atleta de 74. Então, ficou alguma dúvida? Você já vai na segunda parte, que é o que está relacionado com o comando da questão. Beleza? Então aqui ó, a gente já descarta, porque ele está falando dos atletas de 50, tá bom? Que foram responsabilizados pela derrota. Letra B, projeção mundial da nação por um esporte antes destinado aos pobres. Também não. O texto ele fala dessa questão, mas ele não é o cerne do entendimento para chegarmos na resposta correta. Letra C, depreciação de um esporte associado à marginalidade. Também não é a resposta correta. Letra D, interdição da palavra racismo no contexto esportivo. Também não. Letra E, atitude contestadora de um jogador problema. Então, ó, o texto atribui enfraquecimento do mito da democracia racial no futebol. A resposta correta, letra E, atitude contestadora de um jogador problema. Jogador problema por quê? Porque ele não se enquadrava no estereótipo, ele não ficava calado com as críticas que ele recebia, tá? Críticas essas injustas, né? Dentro do nosso observar com todo o contexto que a gente já leu. Então, letra E é a resposta correta, beleza? Vamos lá para mais uma questão. Enem 2022, tá? Pisoteamento, arrastão, empurra, agressões, vandalismo e até furto a um torcedor que estava caído, né? Acho que está errado ali, caído no asfalto após ser atropelado nas imediações do estádio do Maracanã. As cenas de selvageria tiveram como estopim a invasão de milhares de torcedores sem ingresso, que furaram o bloqueio policial e transformaram o estádio em terra de ninguém. Um reflexo não só do quadro de insegurança que assola o Rio de Janeiro, mas também de como a violência social se embrenha pelo esporte mais popular do país. Em 2017 foram registrados 104 episódios de violência no futebol brasileiro, que resultaram em 11 mortes de torcedores. Desde 1995, quando 101 torcedores ficaram feridos e um morreu durante a batalha campal no estádio do Pacaembu, autoridades têm focado as ações de enfrentamento à violência no futebol em grupos uniformizados, alguns proibidos de frequentar estádios. Porém, a postura meramente repressiva contra a torcida organizada é ineficaz em uma sociedade que registra mais de 61 mil homicídios por ano. É impossível dissociar a escalada da violência no futebol do panorama de desordem pública, social, econômica, política vivida pelo país, de acordo com o doutor em Sociologia do Esporte. Então, o texto ele fala da violência nos esportes, ele cita primeiro lá o Maracanã, depois ele cita um episódio ocorrido no Pacaembu, tá? Ele fala da intervenção que foi feita sobre essas ações para tentar diminuir essa violência, que foi o quê? A ação direta sobre as torcidas organizadas. Então eles viram as pessoas que tinham poder de fazer algo em relação a essa violência, eles decidiram intervir nas torcidas organizadas, vendo estas como a solução para aquele problema da violência. Mas o doutor em Sociologia do Esporte, ele faz uma crítica a isso. E ele diz que não tem como
ter paz dentro dos estádios se a violência ela está em toda a sociedade. Tá bom? Então, feito esse entendimento, a gente vai agora buscar a nossa resposta correta. Nesse texto, a violência no futebol ela está caracterizada como letra A, problema social localizado numa região do país? Não, tanto é que ele fala de 2 locais diferentes. Vamos lá em São Paulo, né, cita como exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Letra B, desafio para as torcidas organizadas do clubes, tá? Então quem não prestar atenção nas entrelinhas poderia achar que seria a resposta correta, porque ele fala das torcidas organizadas, fala que elas foram punidas, foram afastadas, algumas foram afastadas para tentar diminuir, tá, esses acontecimentos, mas não é a resposta correta. Letra C, reflexo da precariedade da organização social no país. Será que a letra C é a resposta correta? Ela está de acordo ali com o que foi passado no texto, tá? De que a violência existente dentro dos estados ela é um reflexo da precariedade da organização social no país. Então, vamos ver se a letra C é a resposta correta. Letra D, inadequação de espaços nos estádios para receber o público. Não, o texto em nenhum momento fala sobre isso. Então, a gente nem perde tempo e já vai descartando essa questão. Letra E, consequência da insatisfação dos clubes com a organização dos jogos. Teve algum momento que foi falado sobre insatisfação dos clubes? Não, creio que não, né? Então, resposta correta, letra C, tá? A violência no futebol está caracterizada como um reflexo da precariedade da organização social no país. Que ele disse o que lá? Não tem como ter paz dentro dos estádios se a violência está em toda a sociedade. E isso a gente pode levar para outras situações, por exemplo, o racismo, né? Não tem como não ter racismo dentro do futebol se a sociedade ela existe o racismo. Então, mais ou menos isso que o texto nos passa, que o autor ele questiona, beleza? Então, essa é a nossa resposta correta. Com isso a gente finaliza mais um vídeo, tá? Não esquece de acessar o material no link aí abaixo, de seguir a gente lá na plataforma Gonçalves Dias, curtir e compartilhar todos os nossos vídeos, que são feitos com bastante carinho para vocês. Então, até a próxima e fique com Deus.